quero falar algo, irmãos, que está no meu coração, eu creio que está no coração do Senhor, e é para nós como igreja hoje. Amém? A Bíblia fala em Mateus 28, se você tiver a sua Bíblia aí. A Bíblia fala em Mateus 28, ide. Fala comigo, ide. Fala para o seu vizinho, ide. Fala alto que ele está de máscara. Ide. Ide fazer o quê? Ide. Pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, pregar o evangelho a todas as nações. Isso aqui foi um mandamento que Jesus deu quando ele estava sendo assunto aos céus, né? Foi a última coisa que Jesus falou ali em Mateus. Por que ele falou ir de pregar por todas as nações? Ele está falando literal, irmãos. É para pregar para o mundo inteiro ouvir sobre ele. O evangelho da graça, que liberta, que cura, que salva. Ir de pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Nós, às vezes, né, pensamos assim, não, eu tenho que ir lá para a África pregar o evangelho. Não, irmão, deixa eu te falar. Você já é um missionário, amém? Quantos aqui não são daqui dessa nação? Quantos aqui vieram do Brasil? Acho que 95%, né? Vieram do Brasil para cá. Então, irmãos, você já pode começar a ser usado por Deus, porque você já deu o primeiro passo, você já foi para as nações, amém? Mas nós podemos contextualizar também. A sua nação pode ser o seu trabalho, a sua casa, a sua vizinhança, a sua família, dentro da sua casa, com aqueles que estão mais perto de você. Pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Faça discípulo, irmãos, dentro da sua casa. Às vezes você não consegue ir para todas as nações. Olha, irmãos, pela graça de Deus, eu já fui a algumas nações pregar o evangelho. Já fui para a Alemanha, pregar o evangelho. Nós plantamos uma igreja ali, nós começamos ali a igreja na Alemanha, em 2008. Eu já fui pregar, já fui para Peru pregar, já fui para Colômbia. Estou aqui nessa nação por um propósito de plantar a igreja e pregar o evangelho. Amém, irmãos? Mas às vezes você não vai a todas as nações ou em outras nações, mas Deus já te trouxe aqui. E Ele não te trouxe aqui, irmão, só para você trabalhar, ganhar dinheiro, dormir, trabalhar, ganhar dinheiro e dormir. Deus trouxe para um propósito. Deus trouxe os seus filhos aqui para essa nação, para um propósito. Você teve filhos americanos, irmãos, para um propósito. Irmãos, da onde que eu ia imaginar sair lá do Goiás, como diz o meu marido lindo, aquele homem que saiu daqui é meu marido, tá, irmãos? O mais bonito, maravilhoso, um pastor abençoado, um pai dedicado, um esposo que é meu namorado, me cuida de mim. Aquele homem que estava aqui. O Senhor nos trouxe para cá, nos tirou lá do Goiás, para nos dar 3 filhos americanos, irmãos. Da onde que eu ia imaginar que meu filho ia falar, mamãe, onde nós vai? Não, mamãe, onde a gente vamos? Eu falo, meu filho, a gente não vamos em lugar nenhum, nós vamos. Ah, tá bom, onde a gente vamos? Sabe por quê, irmãos? Por propósito. Nós, como homens e mulheres de Deus, não fazemos nada por acaso. Deus não nos leva para algum lugar distante por acaso. E hoje eu quero falar, irmãos, de pregar especificamente para um público. Pregar para as crianças. O que a dona Cléia falou aqui, ela introduziu a minha palavra. A Bíblia fala que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Fala assim, todos. A Bíblia fala que que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E todos inclui as crianças. A Bíblia não fala que é da vontade de Deus que todas as pessoas de 13 anos para cima sejam salvos. A Bíblia fala que é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Isso inclui as crianças. Existe uma pesquisa da 14 Window Movement que fala que 70% das pessoas se convertem na infância. Dos 4 aos 14 anos.
E que as pessoas que se convertem na infância, a sua maioria permanece depois que cresce e vira adulto. Mas sabe, irmãos, muitas vezes as crianças têm uma experiência com o Senhor, mas muitas vezes não. Muitas vezes as pessoas trazem as crianças, né, os filhos para o culto, e espera que só aqui na classe ou na célula, essa criança, como o Márcio falou, vai receber o Senhor, é responsabilidade da igreja. É responsabilidade da igreja, mas em primeiro lugar é responsabilidade dos pais. É responsabilidade sua, pai e mãe. Nós precisamos pregar para as crianças, formar nelas a mentalidade de filhos de Deus. Mas isso começa dentro da sua casa. A primeira nação que você tem que pregar o evangelho e apresentar Jesus são seus filhos. É a nossa próxima geração. Qual que é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Eles têm que crescer sabendo que eles são amados por Deus. Sabendo que eles têm um senso de propósito para a vida deles. Mas quem que dá esse senso de propósito, irmãos? Em primeiro lugar são os pais. Depois a igreja. Ele vai chegar aqui e falar, eu já ouvi isso. A minha mãe falou isso para mim. Eu já ouvi isso. O que a líder está falando? Meu pai já me ensinou isso. Mas muitas vezes nós vemos o quê? As crianças não têm propósito. Não conhecem, não falam sobre Jesus. Sabe, não oram. Não louvam o Senhor. Então essa é a nossa responsabilidade como pais, irmãos. De levar Jesus para os nossos filhos. De mostrar a verdade. Para que nós temos que esperar para depois ter que transformar? Nós não precisamos esperar as crianças crescerem para pregar o evangelho para elas. Nós não precisamos esperar as crianças crescerem, serem marcadas pelo diabo, para depois a gente trazer a cura através de Jesus. Elas podem crescer como crianças cheias do Espírito. Crianças que foram marcadas pelo Senhor. Quando chegar na vida adulta, já são vencedores. Por quê? Porque aprenderam na infância. É uma terra fértil. Sabe, irmãos, a Bíblia nos mostra em Lucas 2, no versículo 42, que Jesus ele tinha apenas 12 anos e ele estava pregando o templo. Pastora, mas Jesus era filho de Deus, né? Isso é óbvio. Mas deixa eu te falar, irmãos, ele era uma criança normal, como o meu filho Arthur, como o seu filho. Se Jesus é o nosso modelo, nós podemos crer que as crianças vão ser cheias do Espírito, vão ter a palavra no coração, quando elas estiverem ainda na infância. Jesus é o nosso modelo. E a Bíblia fala que os pais chegaram ali e viram Jesus ensinando no templo. E a Bíblia fala que as pessoas ficavam de boca aberta. Como que essa criança sabe tantas coisas? Mas ele só não sabia, ele vivia. Amém? As crianças, elas podem ser cheias do Espírito, ser cheias da palavra. E como igreja nós temos o encargo de que toda criança cresça em estatura, sabedoria e graça diante dos homens e diante de Deus. Mas sabe, irmãos, para isso acontecer, nós precisamos de pessoas dispostas. Deus quer usar as crianças, mas Ele quer usar você para alcançar essas crianças, para atrair essas crianças. Começando dentro da sua casa e servindo também a igreja. Servindo as crianças, servindo a Deus, servindo as crianças. Servindo a próxima geração. Às vezes nós olhamos, irmãos, e são só crianças. Mas sabe, irmãos, são os futuros líderes, deputados, presidentes, profetas, pastores, professores. Nós não podemos negligenciar as crianças, porque o diabo não tem negligenciado. O diabo tem investido pesado. Nós temos hoje, irmãos, 1 bilhão de crianças no mundo. Você tem noção do que é isso? É tanto zero que eu nem sei. Mas somente 3% delas têm o privilégio de conhecer Jesus na infância. 3%, irmãos, no mundo de tanta tecnologia, de tantas redes sociais, tanto acesso, eu acho que ainda é muito pouco, não é verdade? Deus quer usar você para alcançar esse 1 bilhão de crianças. Pastora, mas é criança demais. Eu sei.
Mas a gente vai começar uma por uma, aqui ao nosso redor. Aquelas que estão vindo aos cultos, aquelas que estão nas células, aquelas que estão na vizinhança. Irmãos, dentro daquela sala ali nós temos futuro. Hoje a líder da sala chegou em mim desesperada. Pastora, ela não fala em português, né? Pastor, I'm crazy. Eu fiz tudo para 20 crianças e tem mais. Como que eu vou receber mais de 20 crianças? Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, porque as crianças ultrapassou o número que você esperava. Deus superabundou. Aí a líder, a discipuladora dela veio e falou, não, pastora, pode deixar que eu resolvo com ela. Fique em paz. Sabe, irmãos, tem 20, 25, 30 crianças dentro daquela sala esperando a palavra, esperando poder, esperando o Espírito descer. E tem milhões lá fora que não têm o privilégio de estar aqui. Mas a Bíblia fala, ide por todas as nações e fazer discípulos. Irmãos, nós podemos fazer discípulos desde a infância. Você sabe por quê? Porque as crianças recebem, elas aceitam, elas falam. O que você fala é verdade. Se você falar, Jesus morreu por você, Jesus te ama. Olhe nos olhos de uma criança e fala, Jesus te ama. Irmãos, os olhinhos brilham, porque ainda tem um coração puro. Mas a Bíblia fala em Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Deus quer usar a igreja para pregar, irmãos. Deus quer usar você. Fala assim, eu. Fala para o seu vizinho, você. Fala de máscara, irmãos. O diabo quer impedir a igreja, irmãos. O diabo quer impedir a igreja de libertar, de salvar. Você sabia que essa máscara que você está usando é para te calar? É uma coisa muito legal que o mundo coloca. Fique em casa. Essa frase, fica em casa, irmãos, nasceu lá no inferno. Porque é o tanto de cadeira vazia. Isso é uma mentira do diabo. Não tragam as crianças. Sabe quem mais ficou prejudicado nessa pandemia? A igreja. Não estou falando o prédio não, irmãos, porque o prédio está do mesmo jeitinho, bonitinho, pretinho aqui, pintado as luzes. A igreja somos nós. O diabo tentou parar a igreja através dessa pandemia. Os bares abriram, os restaurantes abriram, até cassinos abriram, irmãos. Mas tem muito prédio de igreja que ainda está fechado. Porque alguns estados não podem reunir a igreja. Você sabe o que é isso? Não é o governador não, irmãos, é o diabo. E sabe quem que ainda é mais prejudicado? As crianças. As crianças não podem vir ao culto, as crianças não podem ir na célula, as crianças não podem por quê? Porque elas precisam ser conduzidas, elas não vão sozinhas. Eu tenho certeza que se as crianças pudessem dirigir, elas viriam para o culto. Por quê, irmãos? Porque eu tenho testemunhado disso. Tem crianças que acordam os pais no domingo. Pai, vamos para o culto. Nós temos aqui a Valentina, né? Filha da Fernanda. Irmãos do céu, os vídeos dela são os melhores para mim. A menina é crente, cheia de espírito. Santa. Sabe, ela me vê durante a pandemia, mesmo assim, o auge que a gente estava tendo com o drive-in, ela vinha... O dia que ela me viu a primeira vez, ela me abraçou, me deu um abraço tão forte, tipo assim, eu estava com tanta saudade de você, pastora. E o diabo quer impedir as crianças de vir até Jesus. Mas isso não é do Senhor, irmãos. A Bíblia fala que Jesus quer tocar as crianças. Jesus quer que você pregue para as crianças. Jesus quer que nós expressemos Ele na vida dos nossos filhos, na vida das crianças. Jesus quer que nós preguemos o Evangelho. Uma vez eu li uma frase: pregue o Evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Você sabe por quê, irmãos? Porque o nosso testemunho de vida tem que falar mais alto que as palavras. Será que nós expressamos Jesus de dentro da nossa casa? Será que nós expressamos Jesus para os nossos filhos? Não, pastor, isso é papel da igreja. O meu papel é só nutrir, alimentar, dar banho, cuidar. Esse negócio de Jesus, de evangelho, de Bíblia, isso aí é lá na sala, eu estou na célula. Não, irmãos, é para nós.
O seu testemunho tem que falar mais alto. Seus filhos vão querer buscar a Deus porque eles te veem buscando a Deus. Seus filhos vão querer louvar porque eles te veem louvar. Seus filhos vão querer ofertar porque eles te veem ofertar. Pregue o evangelho em todo o tempo, começando dentro da sua casa. Sabe, nas ruas. Quando você vive dentro da sua casa, as ruas lá fora vai ser a expressão daquilo que você vive. Falar de Jesus, falar do amor de Deus. Você ter compaixão. Jesus foi movido o tempo todo, irmãos, por compaixão. Compaixão da vida, compaixão do próximo. Eu estava em Seattle semana passada, ganhei uma viagem assim, de última hora, right away eu fui. E chegamos no aeroporto, estava com meu filho mais velho, fui ao banheiro. Aí quando eu saí, tinha uma mulher conversando com outra e ela começou a chorar muito, uma americana falando e tal, e conversando. Irmãos, meu coração se encheu de compaixão. Eu poderia ir embora, porque ela estava conversando, né, americano, o povo é muito, né, polite. E eu lavei minhas mãos, estava saindo, esse relógio está certo, eu só tenho 3 minutos. Santo Deus amado, multiplica, Jesus, o tempo. E aí, eu poderia ir embora daquele banheiro, irmãos, mas alguma coisa dentro de mim fala mais alto. Eu cheguei e falei, excuse me. Ela olhou para mim assim, tipo assim, who are you? Eu falei, olha, eu não sei porque você está chorando, mas eu preciso te falar. Deus te ama, Ele é fiel. E Ele pode parar o seu choro. Ela, oh, you're so cute. Eu falei, God bless you. Don't forget, Jesus loves you. Aí ela começou a chorar mais. E eu fui embora, porque eu tinha que ir. Ela estava conversando lá, não queria ver minha cara, não me conhece. Mas sabe, irmãos, isso tem que brotar para fora de nós. É o amor do Senhor, é a compaixão. E principalmente, irmãos, pela próxima geração. Nós alugávamos um prédio de uma igreja em Pompano Beach. Flávia é dessa época, né, Flávia? Lá na Capelinha. E, irmãos, a igreja experimentou de um grande mover de Deus. Eles começaram numa capela de 110 pessoas, depois eles passaram para um prédio de 350, depois para um de 600, depois construíram de 1.000 pessoas. E nós fomos ali para alugar aquela capela, 110 pessoas, Janete, Maria daquela época, né, Janete, Pablo, Eliane. E aí, irmãos, nós fomos lá para alugar e ouvimos a história deles. Entristeceu meu coração. Você sabe por quê? Eles começaram com um avivamento. De 110 foi para 300, para 600, para 1.000. E eles acabaram. A igreja acabou. Estavam se reunindo ali. Não acabou, né? Misericórdia. Estavam reunindo ali 30 velhinhos. Mas eram velhinhos mesmo assim, de 95, 100 anos. O pastor, ele andava de andador. E eles não investiram na próxima geração. Eles viveram um grande avivamento. Ficaram ali experimentando aquele avivamento. E eles esqueceram de investir na próxima geração. Aquelas pessoas foram ficando velhas, foi diminuindo. Irmãos, tinha um velório ali a cada 2 meses da igreja. E não passou o bastão. Eles alugaram a capelinha de 100, alugaram de 300, alugaram de 600, alugaram de 1.000. Porque eles não tinham mais pessoas. E eu falei, meu Deus, nós não podemos aceitar isso. Nós vamos investir na próxima geração. Nós vamos levar o bastão. Nós vamos passar o poder, a palavra. Amém? Nós vamos pregar o evangelho para essa próxima geração. Nós não podemos, irmãos, negligenciar. Na Bíblia, nós vemos muitas crianças sendo usadas por Deus. Samuel. A Bíblia fala que ele ouviu o Senhor quando ele era criança. A serva de Naamã. Jesus. Como eu te disse, com 12 anos ele estava ensinando no templo. E por que hoje nós negligenciamos as crianças? Ah, são só crianças. Ah, não. Põe lá na salinha, está ótimo. Só para eles não atrapalharem o culto dos adultos. Irmãos, nós podemos até contar uma história da Bíblia para as crianças. Mas elas precisam viver aquilo que elas estão lendo. Precisa ter vida fluindo de nós para o interior, do nosso interior para o delas. As crianças podem ser usadas por Deus.
Eu lembro que nós começamos uma célula evangelística lá em Deerfield, Coconut Creek. E uma criança se converteu na célula. O nome dele é Ryan e ele era filho de budista. Ele tinha mais ou menos 7 anos. E eu lembro que os pais não eram crentes, ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Irmãos, numa era dessa, nos Estados Unidos. E ele se converteu naquela célula. E passaram ali 2, 3 meses, ele teve que tirar férias lá no Vietnã, né? Vietnã, se não me engano, era esse país. E ele falou para a líder, olha, eu vou passar um mês ali, mas eu vou pregar sobre Jesus para minha família. E eles vão aceitar e vão desistir do Buda. Irmãos, ele não veio para o pré da igreja. Ele não tem os pais crentes. Sabe onde que ele recebeu o poder? Na célula. Sabe por quê? Porque uma líder se dispôs a ir pregar o evangelho e fazer discípulos. Irmãos, ele foi e ele pregou. O povo lá ficou doido, né? Imagina. A criança chegar e falar, ó, esse Deus que você serve aí, não serve não. Meu Deus serve. E ele falava, sabe o que para a líder? Olha, os meus pais servem a Buda, mas eu sirvo a Jesus. Isso não é poderoso, irmãos? Criança sendo usada por Deus na vida de famílias. Eu lembro quando nós abrimos a célula na minha casa e nós começamos a evangelizar os nossos vizinhos. Os amigos do meu filho mais velho, todos se converteram, irmãos. São todos crentes. Nós temos 2 crianças lá que os pais, sabe assim, tem ímpio do ímpio, né? Esses eram os pais, são os pais deles. E um dia na célula de crianças ali, eu escutei eles falando, eu não conhecia Jesus, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Eu conheço Jesus por causa da Giovana, que era a líder ali de casa. E um dia o pai dele veio buscá-los em casa e ele falou para mim, olha, não foi nós que achamos a igreja nos achou. E essa célula tem transformado a vida dos meus filhos. Irmãos, ele não é crente não, americano, daqueles americanos, do americano. E ele falou, sabe por quê? Não está transformando só a vida dele, se transforma na casa. E não fui eu, irmãos, não foi o pastor Márcio. Foi aquela líder que se dispôs a ir pregar o evangelho para todas as nações. Amém? Eu lembro lá em Goiânia, a Silvia é dessa época, uma criança muito indisciplinada da escola. Sabe aqueles assim, mais abençoados? Geralmente a gente tem um na família, um na escola, aqueles mais abençoados. E ele foi numa célula de crianças e foi para o encontro de crianças. E ali no encontro ele teve uma experiência com Jesus. E ele foi completamente transformado, irmãos. Segunda-feira, ele chegou na escola. Ele passou a semana inteira sem ir na sala da diretora. A diretora chamou a irmã dele, que mais velha, que estudava na escola, e falou, o que aconteceu com seu irmão? Ele não veio nenhuma vez na minha sala essa semana. A irmã dele falou, eu não sei não. Ele foi no encontro de uma igreja e voltou desse jeito. Você sabe o que ela falou, irmãos? Então eu quero contar dessa pessoa dessa igreja, porque eu quero que todas as crianças da escola passem pelo mesmo encontro. Irmãos, a escola inteira passou pelo encontro. Sabe por quê? Por causa de uma criança, por causa de um testemunho, por causa de uma transformação, de uma conversão. Uma escola inteira e com certeza famílias foram alcançadas. Nós abrimos várias células naquela escola. Por quê? Porque uma líder resolveu pregar o evangelho, resolveu levar aquela criança e falar, Jesus te ama, não importa o que você faça, não importa a sua disciplina, Jesus te ama. E sabe o que ele entendeu, irmãos? O amor de Deus. Ele é tão amado, que ele não precisa ser disciplinado para chamar a atenção, porque ele sabe que ele tem um pai que ama. Amém? Isso é poder de Deus. Deus quer usar as crianças, mas Ele quer usar você para alcançá-las. Fala assim, eu. Amém? E as crianças, irmãos, elas são uma terra mais acessível porque elas ainda são puras. Elas não foram corrompidas pelo mundo ainda. Elas entendem literalmente aquilo que você fala. Sabe quando o pastor tem que fazer uma série aqui de 4 domingos para te explicar alguma coisa?
E domingo você entende, no próximo a gente está com dúvida, e no outro domingo você... Aí depois da quarta vez que o pastor está pregando a série do mesmo assunto, você entendeu. Ah, entendi. Que o amor de Deus, ele é de graça. As crianças, irmãos, elas entendem na primeira vez. Porque o coração ainda está puro. Nós tivemos uma criança de 4 anos, estávamos ministrando sobre a volta do Senhor, né? A visão dos vencedores. E aí falou, olha, Jesus está voltando, Ele vem voltar para te buscar, para buscar a igreja. E nós falamos sobre isso o ano passado várias vezes. E uma das pastoras contando que uma criança de 4 anos fez uma mala e pôs assim na porta. Aí a mãe dele via aquela mala e ia lá e guardava as coisas. No outro dia a mala estava lá de novo na porta, ela ia lá e guardava. No outro dia a mala de novo. Aí um dia chegou no filho dela e falou, meu filho, para que essa mala aqui? Todo dia eu venho aqui. Mãe, você não sabe? Jesus está voltando, eu tenho que estar preparado. Com a mala pronta. Mas irmãos, você sabe que Jesus está voltando? Sua mala está pronta? Porque a daquela criança de 4 anos já está. Mas não é só a mala, é o coração dele está pronto. Por quê? Porque foi semeada a palavra e ele recebeu e ele creu. E ele sabe, irmãos, Jesus está voltando e ele vai. As crianças, irmãos, elas são puras, mas o diabo quer corromper através da internet, através de amizades, através da televisão. Mas nós como igreja vamos nos posicionar, nós como pais também vamos nos posicionar, amém? Porque é uma terra fértil e o diabo ele sabe disso, ele lança a semente, mas nós temos que lançar a palavra. Esses dias o Joshua falou, na mesma época que nós estávamos ministrando a visão dos vencedores, colocando os meninos para dormir, o Joshua, meu mais novo, falou, I don't care if I died. Falei, hã? Mamãe, eu não importo se eu morrer. Falei, meu Deus, que história é essa, Jesus? Falei, como assim, meu filho? Porque se eu morrer, eu vou para o céu morar com Jesus, então eu não importo. Falei, entendi. Ele está entendendo onde que ele vai morar, como é que vai ser. Eu falei, meu filho, tá bom, eu estou entendendo que você quer, né, subir, que você quer morar com o Senhor, mas a mamãe importa, viu? Você está muito novo para morrer, tá? Então ora para os seus dias se prolongarem na terra, depois nós vamos morar todo mundo junto com Jesus. Mas sabe, irmãos, quantos de nós desejamos o céu? Quantos de nós desejamos a volta do Senhor? Maranata. Senhor, volta. Esse mundo está muito confortável, não é? O ar-condicionado da sua casa ali, fresquinho, né? Seu trabalho, sua família, viajar é tão bom. E às vezes o diabo nos deixa nesse caldeirão aí, ó, de conforto. Vir para o culto, irmãos. Acordar cedo, ter uma chuvinha às vezes, né? É confortável a gente ficar debaixo da nossa cama, do edredom. Hoje eu acordei 8 horas da manhã, aquele friozinho ali do ar-condicionado. Falei, Senhor, eu vou levantar. Vai ser uma bênção o culto hoje, os irmãos vão estar lá. Mas está faltando pessoas ainda. Jesus está voltando, irmãos. O que é que nós como igreja estamos fazendo? Quem que nós estamos alcançando ao nosso redor? Sabe o que é que nós estamos fazendo para servir e para alcançar essa próxima geração? O diabo tem investido, e ele tem investido para conquistar essa geração. Ele quer prendê-las nesse mundo tenebroso. Você sabe que o faraó representa o diabo? Lá na Bíblia fala que Deus queria usar Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. E aí ele pega e vai falar com o faraó. O faraó fala o que para ele? Lá em Êxodo 10 está falando. Fala, olha, você pode ir com o povo, com os homens, mas você vai deixar as crianças e as mulheres. Você sabe por quê, irmãos? Porque o diabo sabia que aquelas crianças seriam os próximos escravos. É assim que o diabo quer fazer hoje. Vai para o culto só os adultos, deixa as crianças em casa. Estão cansados, né? Estudou a semana inteira. E essa voz nos fala na nossa mente. Não tem nem trabalho com as crianças, não está nem tendo ainda por causa da pandemia. Deixa eu te falar, irmãos. O diabo quer prender as crianças. O nosso trabalho como igreja é libertá-las. É vir antes do diabo. A Bíblia fala que Moisés não negociou.
Ele não pensou nas dificuldades. Você sabe por quê, irmãos? O povo ia para o deserto. Milhões de pessoas, né, pastor Marcos? Quantos milhões de pessoas? Só de homens eram 600 mil. Fora as mulheres. Mas as crianças, naquela época, o povo não tinha 1, 2 filhos, 3, não. Era 5, 10, 12. 3 milhões de pessoas no mínimo no deserto. Quando uma criança chora, irmãos, é efeito dominó, né? Vai chorando. Fica doente no deserto, não tem água, não tem esgoto, não tem comida. Se Moisés tivesse pensado todas essas dificuldades, irmãos, as crianças teriam ficado lá no deserto. Lá no Egito. Mas a Bíblia fala que ele não negociou. Ele falou assim, nenhuma unha ficará para trás. Nenhuma unha. Lá no versículo 26 de Êxodo 10. Ele fala, nenhuma unha ficará para trás. Moisés não olhou dificuldade, irmãos. Ele viu resultado. Nós, como igreja, nós não negociamos, irmãos. Nós não podemos negociar as crianças. Não podemos negociar os adolescentes, os jovens, os casais. Mas principalmente, irmãos, essa próxima geração. Se você for ler na palavra de Deus, quem que entrou na terra prometida? As crianças. Todos os adultos morreram no deserto, inclusive Moisés. A Bíblia fala que o Senhor levou Moisés no monte e falou, avista a terra prometida, porque você não pisará nela. Sabe quem que entrou e tomou posse? Josué, que era uma criança quando saiu do Egito. Josué tomou posse, juntamente com aquela próxima geração de crianças que vieram. Moisés não deixou lá. Moisés não deixou na escravidão. Deixa eu te falar, irmãos, o diabo tem tentado prender as crianças. Quantas crianças com depressão, suicídio. Quantas crianças hoje que não têm alegria, são insatisfeitas, reclamam de tudo. O diabo quer prender as crianças, mas Deus tem um propósito na vida delas. Daí elas tomarem posse da promessa. Mas Ele quer usar quem, irmãos? Eu e você. A igreja. Você é o Moisés para libertar essas crianças. Você é o Moisés na sua casa para libertar os seus filhos. Para não deixar que o diabo os prenda. Muitas vezes, irmãos, nós vemos crianças suicidando. Crianças que são tristes. E os próprios pais às vezes negligenciam. Crianças hoje são órfãos de pais presentes, pais vivos. Mas sabe, irmãos, se os pais negligenciam, eu vou te falar, a igreja quer. A igreja quer ver transformação. A igreja quer ver essas crianças sendo cheias do Espírito. A Bíblia fala em Marcos 10, no versículo 13, que traziam as crianças para que Jesus as tocasse. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Os discípulos repreenderam. Falaram, não incomoda o mestre. Ei, o mestre está ocupado agora com os adultos. Leva essas crianças para lá, põe lá na salinha. Não atrapalha o culto dos adultos, não. Essa era a mentalidade dos discípulos, era uma mentalidade errada. E às vezes nós, como igreja, temos essa mesma mentalidade, irmãos. Mas deixa eu te falar, a Bíblia fala que Jesus se indignou. E ele exortou os discípulos. Falou, ei, deixa vir a mim aqui as crianças. E a Bíblia fala que ele colocou no colo e começou a impor as mãos e abençoar. E começou a discorrer ali o evangelho e começou a pregar para aquelas crianças também. Deixa eu te falar, irmãos. As crianças precisam ouvir. Elas precisam se tornar discípulas. Discípulas de quem? De mim? Não, de Jesus. Jesus não está ocupado para as crianças. Ele quer tocá-las. Não adianta nós simplesmente darmos papel para elas colorirem nas salas, irmãos. Nós precisamos ministrar poder. Nós precisamos ministrar a palavra. Precisamos ministrar algo que vai trazer, irmãos, revelação de propósito. Eu lembro uma vez que veio uma pastora americana ministrar para nós, uma das primeiras conferências Kids que nós tivemos. E eu tinha trazido uma criança da célula para testemunhar sobre a célula de crianças. Os pais não eram crentes. Ele era crente, ele se converteu na célula. E nós saímos para almoçar com aquela americana e aquela criança foi conosco. Ele tinha mais ou menos uns 8 anos.
E ali no almoço ela virou e falou assim, perguntou para mim, essa criança, ela não é da igreja? Eu falei, sim, ela é da igreja, ela participa de uma das nossas células. Aí ela falou, mas eu ouvi você falando que era a primeira vez que ela ia ao culto, né? Eu falei, sim, foi a primeira vez que ela veio ao culto, porque os pais não são crentes. Mas ele frequenta as nossas células, uma das nossas células. Ela falou, eu sinto vida saindo dele. Isso é só por causa da célula? Eu falei, isso é só por causa de uma líder que se dispôs a ir pregar o evangelho e alcançou essa criança. Ela falou, eu vejo um futuro poderoso na vida dessa criança. Você sabe por quê, irmãos? Por causa de uma líder que resolveu falar um sim e pregar o evangelho. Hoje as crianças estão se perdendo, irmãos. Os pais estão sendo usados pelo diabo para marcar a vida de crianças. Estão abandonados dentro de casa. Estão arrumando amizades na internet porque não tem atenção. Isso tem trazido a perdição de muitas crianças. Eu já compartilhei com vocês, mas eu quero encerrar contando uma das histórias mais tristes uma das notícias mais terríveis que eu já ouvi e que eu já li. Uma mãe anunciou a filha dela na internet, de 9 anos. Ela anunciou quem queria estuprar a filha dela. E 3 homens responderam aquele anúncio. Ela escolheu um deles e ele foi até a casa daquela mãe. E ele estuprou a filha dele na frente da mãe. E ele abusou, ele matou e ele esquartejou aquela criança de 9 anos na frente da mãe. Irmãos, isso é o diabo. Isso é o diabo que está usando pais que deveriam trazer amor, cuidado, nutrir espiritualmente, apresentar o amor. Mas você sabe o que é mais triste, irmãos? Eu fico pensando naquela criança olhando para a mãe e falando, você não vai fazer nada. Esse homem está aqui judiando de mim, você não vai fazer nada. Você deveria me amar, você deveria cuidar de mim, me proteger. Esse, irmãos, é o papel dos pais. Aquela criança morreu 1 semana antes do seu aniversário de 10 anos. Acabou, não tem mais chance. As pessoas julgaram a mãe dela nos jornais. Eu não sei se você viu essa notícia, o nome dela é Michelle. Nunca esqueço o nome dessa mãe, porque eu sempre que lembro, oro por ela. Eu não sei qual a infância que essa mulher teve. Talvez ela não teve oportunidades. Ela não conheceu o amor de Deus. Sabe, irmãos, hoje nós temos milhões de crianças lá fora. Hoje nós temos centenas de crianças aqui dentro, no meio da igreja. Com certeza você não vai anunciar seu filho. Você não vai deixar que essas atrocidades acometam eles. Mas às vezes nós negligenciamos. E eles estão olhando para nós e falando, você não vai fazer nada. Você não está vendo que eu estou triste? Você não está vendo que eu preciso conhecer o Senhor? Você não vai fazer nada, você não vai me apresentar o Salvador? Cadê o poder que eu preciso? Sabe, irmãos, essas crianças precisam ser marcadas hoje. Porque elas são o futuro dessa nação. Elas são o futuro dessa igreja. Daqui a uns dias eles estarão aqui pregando. Mas como receberão se não há quem pregue? Deus quer usar você, irmãos. Deus quer usar a igreja. Esses dias para trás aqui, na região de Miami, uma mãe empurrou o filho de 9 anos que tinha autismo de uma ponte. Não sei se você viu essa notícia, ele morreu afogado. Irmãos, eu não sei qual era o desespero daquela mãe de fazer isso, mas o diabo usou a vida dela para acabar com a vida de uma criança. As crianças estão morrendo lá fora, irmãos. Maybe next door da nossa casa. Lá no seu condomínio, eu tenho certeza que você já viu crianças
Você já falou de Jesus para elas? Você já falou, God loves you. Jesus te ama e Ele quer mudar a sua vida. Irmãos, nunca mais olhe para uma criança e olhe apenas uma criança. Veja um profeta, veja um homem de Deus, veja o futuro. Às vezes a mãe não dá o amor que tem que dar, mas às vezes é uma vizinha. Sabia que muitas crianças se converteram porque a vizinha levava para a igreja, levava para o culto? Lá no nosso condomínio, irmãos, muitas crianças se converteram porque a vizinha aqui resolveu abrir um célula de crianças. Quero te convidar para você ficar em pé. Ontem eu estava vendo umas fotos, porque eu vou ministrar na capacitação hoje. A foto da primeira célula de crianças, a foto do nosso primeiro culto Kids, a foto do nosso primeiro impacto Kids, a foto da primeira conferência Kids. E sabe, eu estava vendo ali, nosso primeiro encontro Kids, nós tivemos uma menina de mais ou menos uns 10, 11 anos. Nós abrimos uma célula de crianças debaixo de uma árvore. A líder resolveu abrir na rua da casa dela e chamou as crianças. E começou a evangelizar aquelas crianças. E aquela menina foi ao encontro, nosso impacto ali, Kids. Eu conversando com ela, ela falou pra mim que ela era lésbica. Que ela gostava era de menino e não era de menino. Mas sabe, irmãos, conversando com ela ali, eu pude perceber o contexto familiar que ela cresceu. Totalmente destruído. Mas ela encontrou esperança na igreja. Ela encontrou Jesus, que é a esperança para a vida dela. E ela começou a mudar, ela começou a ser transformada ali. E nós amávamos aquela criança. Ela se tornou uma pré-adolescente, uma adolescente, e a família se mudou daqui do estado. Nós perdemos o contato com ela, mas eu tenho certeza que ela foi salva. Depois de uns anos ela voltou. Nós nem ficamos sabendo que ela voltou. Ficou pouco tempo aqui no sul da Flórida e ela suicidou. Irmãos, ela suicidou pendurada na árvore onde nós fazíamos a célula de crianças. Quando aquela notícia veio ao meu coração, irmãos, foi como uma faca. E o diabo falou na minha mente. Ela suicidou no mesmo lugar que a líder pregou para ela. Mas sabe, irmãos, eu tenho certeza que a família dela foi transformada. Nós fomos lá visitar a família. A irmã dela começou a chorar. Veio para a igreja. Ela não morava com os pais, uma família destruída. A avó estava lá, né? Também conversamos, aceitou Jesus. Foi triste o fim daquela criança. Nós tentamos de tudo. Quando ela se mudou daqui, ela se perdeu. A Bíblia fala que nós não vamos perder nenhum. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero declarar, nós não vamos perder nenhuma criança. Nós não vamos perder nenhum daqueles que o Senhor tem nos dado. E Deus quer usar você. Deus quer me usar, Deus quer usar a igreja. A Bíblia fala, pode colocar aqui a frase que nós vamos encerrar. Ide por todo mundo. Esse todo mundo aqui, irmãos, é o seu trabalho, sua vizinhança, é dentro da sua casa. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, de todas as idades. Começando, irmãos, do bebezinho de 2 anos até 100, 105 anos. Ide, fazei discípulos. Quantos têm disposição aqui? Levanta suas mãos, vamos orar. Fala para o Senhor, fala, Deus me usa. Senhor, me usa nessa crise da pandemia. Deus me usa para trazer o amor. Me usa para falar do evangelho da graça. Me usa, Deus, na minha vizinhança. Me usa, Deus, na minha família. Me usa na minha
célula. Me usa, Deus, aonde o Senhor me enviar. O Senhor me trouxe para essa nação para fazer a diferença. O Senhor me trouxe para essa nação para eu ser um instrumento do Senhor. O Senhor te trouxe para essa nação, meu irmão, e trouxe os seus filhos por causa de um propósito que é muito maior daquilo que você imagina. Levanta suas mãos e fala para o Senhor, fala: Deus, eu quero ir e pregar o evangelho. Eu quero ir e fazer discípulos de todas as nações, de todas as idades. Espírito Santo de Deus, como igreja, nós declaramos, meu Pai, que nenhuma criança irá se perder. Pai, como igreja, nós declaramos que nenhum pré-adolescente irá se perder. Como igreja, nós declaramos que nenhum jovem irá se perder. Como igreja, nós declaramos que nenhum adulto, nenhum casal, nenhuma família irá se perder, meu Pai. Nós declaramos que o diabo não tem poder contra a vida dos nossos filhos, contra essa próxima geração. Quero declarar que eles são guardados, libertos, livres do mal, meu Pai, em nome de Jesus. Guarda a mente desses adolescentes que têm pensado em suicídio, que têm pensado em sair dos caminhos do Senhor, que têm estado desanimado. Nós declaramos, meu Pai, que eles experimentarão do poder de Deus através da igreja, através dos seus pais, através dos líderes, em o nome do Senhor Jesus. Levanta suas mãos, fala assim comigo: como igreja, nós queremos ser usados pelo Senhor aqui nessa região. Senhor Jesus, eu declaro que eu vou fazer discípulos de todas as nações, de todas as idades, em o nome de Jesus.